Então, falar sobre educação também é falar sobre o porquê eu tô aqui. Neta de professora, filha de professora, sobrinha de professora, e me colocam uma mulher privilegiada, uma mulher negra privilegiada. Sim, entre tantas nuances, né? Sou privilegiada porque eu vim de um berço de educação. Então, quando eu coloco, quando me coloca esses questionamentos sobre pandemia, sobre processo histórico, processo sociológico, eu não consigo debater se não for na educação. Eu não consigo debater se não for olhando para a educação, que foi da onde eu vim, foi do berço que eu vim. Ah, Jane, é o movimento hip hop. Para mim, o movimento hip hop é educação. Não consigo desvincular ele de movimento de educação. Beleza? Aí, abrindo a fala, eu coloco a Lei 10.639 e a Lei 11.645. Lei 10.639, ela faz a implementação do estudo africano e afro-brasileiro dentro da sala de aula, em 2003, e a Lei 11.645, de 2008, ela inclui o estudo indígena dentro da sala de aula. Pô, Jana, que da hora, hein? Essas duas leis dadas assim como políticas públicas. Nada é dado, tudo é conquistado. Essa lei, essas duas leis, né, principalmente a 10.639, ela foi pensada em 1931, pela Frente Negra Nacional. Pô, Jana, 1931, ela só foi implementada em 2003. Então, falar de relações étnico-raciais, falar de educação étnico-racial e educação é falar de longos processos históricos, é falar de longos processos de luta. E também, né, agora, puxando um pouquinho para a pesquisa que eu estou realizando agora, é falar de mulheres negras. Essas leis, elas foram criadas, elas foram gestionadas por mulheres negras. Aí eu vou falar fazer só um pequeno histórico dessas duas leis, né? Mais a 10.639, né? Primeiro com a Frente Negra Nacional, em 1931, depois ela foi implementada, foi ganhando corpo em 1978 com o Movimento Negro Unificado, depois ela foi entregue em 1995 na Marcha para Zumbi em Brasília. Amigos, vocês estão conseguindo acompanhar o quanto que nós demoramos para debater relações étnico-raciais e educação no Brasil? Estou falando no processo do Brasil, né? Aí, se for falar na Colômbia, também foi o mesmo processo. Eu acho que o país assim que mais, entre aspas, né, que tem que discutiu assim antes da gente foi no Uruguai. Mas aí também com algumas nuances, né, com alguns embranquecimentos culturais, que senão vai ficar muito grande se eu falar tudo. Né? A Argentina também tem algumas leis, mas não muitas. Vocês percebem que o país, né, que só teve sua abolição da escravatura em 1888, ele só foi discutir as relações étnico-raciais em questões legislativas. Eu não estou falando em questão de movimento social, porque no quilombo já se discutia, numa roda de capoeira se discute educação, num terreiro de candomblé se discute educação, mas em forma legislativa, em forma de lei, ele só foi em 1931, em primeira instância, depois 1978, depois 1995, né, com a entrega do documento feito, e, né, e ele foi dando corpo, assim, mais em 2015. Vocês conseguem entender o quanto que nós como Estado-nação, como uma construção de Estado-nação, deixamos de lado as relações étnico-raciais, invisibilizamos a educação étnico-racial, por quê? Como a companheira Jade tinha falado, uma necropolítica, né? Você não mata a pessoa só com um tiro na cabeça, ou com vírus, você mata ela quando você mata a sua cultura. Eu trouxe alguns livros aqui, eu vou falando e eu gosto de mostrar livro, né? Depois eu faço uma lista dos livros e passo para vocês, para quem, né, tiver interesse. Abdias Nascimento já falava, você mata a pessoa não só com um tiro na cabeça, ou faltando Foucault, né, com a biopolítica, ou negando saúde para a pessoa, mas você também mata ela na sua religião, você mata ela também
na sua cultura, você mata ela, não deixando ela se expressar culturalmente, se expressar antropologicamente, se expressar na educação, expressar o seu corpo. Você vai matando aquela população aos poucos, tirando o ar. E aí, depois dessa contextualização, eu pergunto para vocês, como que estão as relações étnico-raciais depois de todo esse processo histórico em época de pandemia? Onde estão nos matando? Onde somos o alvo fácil, como sempre? Como estão essas relações étnico-raciais nesse processo político? Né, nessa onda latino-americana política, né, que nós estamos assistindo de perto. Como? Como que está a Lei 10.639 e 11.645 nesse processo histórico? Nesse processo de biopolítica? Se já estava difícil antes, agora, então, tudo vira desculpa para que não seja efetuado. Né? Para que seja invisibilizado, para que seja uma, como diz o Clóvis Moura, como diz a professora Clóvis Moura, um embranquecimento de memória. Se já estava difícil antes, agora então. E agora eu vou falar também um pouco sobre a minha vivência como professora, né? Da Lei 10.000 e a minha vivência como professora. O ano passado eu dei aula da Lei 10.639. Esse ano, Lei 10.639 não é só uma matéria específica, né? Dá para você. Né, um grande insumo dela justamente é isso. Você discute ela, né, interseccionalmente, né? Interdisciplinarmente. Vamos tentar fazer isso? Mas aí eu pensei, falei, não, vou discutir sociologia, né? Sociologia tem tudo a ver com relações étnico-raciais. Vamos discutir, Jana. Eu ia dar a sociologia da educação, né? Tá, tudo bem. Vamos cobrar presença. Eu dou aula numa faculdade particular e as faculdades particulares não pararam. Em nenhum momento as faculdades particulares pararam. Ah, Jana, mas os alunos que estão ali, eles têm condições. Será? Não, a maioria das pessoas que não tem, a maioria das pessoas que não tem condições, assim, e eu falo por mim mesmo, de fazer um cursinho bom, né, de pais pagando escolas particulares boas, elas vão parar nas escolas particulares, nas universidades particulares. A minha turma de pedagogia, pô, tinha aluna ali que me ligou falando, professora, eu não tenho como fazer nada. Meu celular não é bom, meu computador não é bom, e ainda escutando comentários como, mas entrar no Facebook pode. Sim, mas um Zoom não é um Facebook, o Zoom é uma plataforma pesada, né? Não sei se todo mundo aqui já conhece o Zoom, né? Se tem familiaridade com o Zoom. Então, como discutir relações étnico-raciais se a pessoa não consegue nem assistir a aula? Se os meus alunos estão com dificuldades, né, os alunos no qual eu partilho conhecimento e eles partilham conhecimento comigo, eles não conseguem entrar na plataforma, né? Ali na sala de aula, pronto, eu consigo, vamos ali tirar um xerox, metade, né? Se a gente faz uma vaquinha, tira um xerox, na sala de aula a gente desenrola. Mas eles longe não dá para desenrolar. E eu estou falando de ensino universitário, de ensino superior. Eu não estou nem falando ainda do ensino médio. Então, como é que discute relações étnico-raciais se nós não conseguimos nem fazer com que aquele aluno consiga assistir a aula? E a faculdade cobrando presença. A faculdade cobrando cobrando uma mensalidade, né? Não. Então, que tipo de trabalhar a Lei 10.639, relações étnico-raciais, possamos ter? Né? Deixa essa pergunta. E também, quando a Lei 10.639 e 11.645 tiraram a sua obrigatoriedade dela, eles deixaram muito escurecida uma coisa para a gente. Que tipo, obviamente, né? Que tipo de currículo nós queremos, isso a gente já sabe o beabá todo.
Mas que tipo de pesquisa e que tipo de pesquisa e que tipo de sujeito a ser pesquisado nós queremos dentro da sala de aula. Se o sujeito dentro da sala de aula não se vê, ele sai. Se ele sai, obviamente, entra uma pessoa no lugar dele, que é a pessoa que o Estado quer. Que pessoa é essa? Que tenha condições, que tem um processo de condições, um capital cultural X, né? Eu coloco um pouco do G, né? O capital X, um capital cultural X. Uma pessoa que teve o acesso X. Se a gente retira aquela pessoa, a gente não consegue analisar a realidade daquela pessoa. Nós não conseguimos analisar que tipo de dificuldade aquele aluno tem, que tipo de dificuldade aquele educando tem. Retirando aquela pessoa, retirando as relações étnico-raciais, retirando o produzir, né, o produzir livros, né, produzir escritos, né, sobre relações étnico-raciais, o Estado fala que tipo de pesquisa, que tipo de sujeito ele quer dentro da sala de aula. Aí voltamos de novo na necropolítica. Quem que vai morrer? Se não conseguimos nos unir como população, como um quilombo, quem que vai morrer?